Bom dia. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara. Não apareceu a gravação ainda. É. Agora. Bom dia. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã do dia 26 de maio de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Gelotti Meira. A doutora Sabrina Coutinho, ela está participando como suplente de todas as sessões desta turma neste mês de maio. Nós vamos iniciar a sessão com o item número 106 da pauta, porque tem sustentação do patrono. Então, item 106, a recorrente é Idemia do Brasil Soluções e Serviços de Tecnologia, de relatoria doutora Ari Vendramini, e o patrono é Carlos Eduardo Borg Plá. Eu peço, por favor, que o apoio convoque o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Por favor, o 106 é o 047. Tá bom. Oi? Sim, só clicar no link. Se você puder copiar e colar no navegador. Ok. Bom dia, doutor Carlos Eduardo Borg. Bom dia, senhores jogadores. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me receber aqui para a sustentação. Inaugurando a primeira vez nesse sistema, né? Online, né? Havia feito apenas sustentações presenciais antes, né? Mas muito bacana que a gente pode... Muito bacana, né? Que a gente pode dispor aí dessa tecnologia para dar continuidade aos nossos trabalhos, né? É verdade. Bem-vindo novamente pela sua estreia. O senhor vai sustentar nos itens 106 e 107. Perfeitamente. Ótimo, obrigada. Doutora Ari, vão ser julgados em conjunto ou um de cada vez? Sim, vão ser julgados em conjunto. Eu vou anunciar. Passaremos ao julgamento dos itens 106 e 107, cuja recorrente é a Idemia do Brasil Soluções e Serviços de Tecnologia Limitada, de relatoria do doutor Ari Vendramini, e nós teremos a sustentação do patrono, o doutor Carlos Eduardo Borg Plá. Eu passo a palavra ao relator. Bom dia a todos, bom dia, doutor. Eu queria saber se o senhor vai sustentar ou só acompanhar? Na verdade, eu gostaria de sustentar, mas minha sustentação, doutora, ele vai ser bastante breve, aí, considerando as circunstâncias do caso, né? Mas sim, eu gostaria de colocar algumas questões aí em relação a ambos eles, e vou fazer a sustentação de forma única também, pelos casos serem idênticos, né? Tá bom. Então, eu vou fazer um breve relatório e passo a palavra ao senhor, tá bom? Meu arquivo travou aqui. São declarações de compensação transmitidas para quitação de débito de alegado crédito de COFINS por pagamento indevido. A compensação não foi homologada por conta daquele despacho de o pagamento já estar alocado e tudo mais. Acontece que hoje recorrente percebeu que após a transmissão da DECOMP,
o crédito que era de 125 mil já havia sido quitado por um DARF. Inclusive, ela deu o número do DARF. Então, o que a Decompre perdeu o objetivo e ela acha que a Decompre deve ser cancelada para que ela possa receber o valor quitado por DARF, porque o valor solicitado na Decompre fica indevido. Acho que basicamente esse é o relatório. Doutor, eu passo a palavra ao senhor. Perfeitamente. Na verdade, a questão é de bastante simplicidade, como foi colocado já no próprio relatório. A problemática aqui, no caso, é que, realizadas as compensações, realmente a autora constatou que não havia crédito suficiente para que elas fossem homologadas, e ela realizou o pagamento dos valores devidos, né? Por meio de duas DARFs, elencou, inclusive, as duas DARFs na manifestação de inconformidade. Por quê? Nessa ocasião já havia ultrapassado o prazo para pedir o cancelamento, para fazer a retificação desses pedidos de compensação, porque já havia sido proferido o despacho decisório, né? Diante disso, ela apresentou esses pontos na defesa, na sua manifestação de inconformidade, mas a Delegacia Regional de Julgamento entendeu que não seria possível o cancelamento dessas PERDCOMPs, porque isso teria que ser feito por um procedimento próprio, e fala, inclusive, do próprio pedido de retificação e cancelamento, né, que já não era possível. Diante disso, a parte pede, né, efetivamente, que se reconheça a quitação desses débitos e, eventualmente, o cancelamento, né, desses PERDCOMPs, para que não se prossiga essa cobrança ou essa pendência em seu nome, haja vista que teve a quitação, né, e em virtude do próprio princípio da economia processual, da busca da verdade material, entende que, sim, a delegacia poderia adotar esse procedimento, assim como pode esse próprio conselho para regularizar essa situação e cancelar, inclusive, esses débitos, né? E, diante disso, pede aí que se dê provimento aos recursos voluntários. Basicamente, são esses os pontos principais aí da questão, como falei, de bastante simplicidade. Muito obrigada, doutor Carlos. Eu devolvo a palavra ao relator. Bom, realmente o caso envolve o pedido de cancelamento da Decomp, já que houve a quitação através de DARF. E a Delegacia de Julgamento diz que o pedido de cancelamento em sede de manifestação de inconformidade é impossível, porque a Decomp obedece a um rito específico e seu exame cabe às unidades de jurisdição. Em recurso voluntário, a recorrente faz o seguinte pedido: apesar da alegação de impossibilidade de cancelamento do débito em referência, poderia o nobre julgador determinar a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal compute o pagamento em seu sistema. Sendo assim, não merece prosperar o acórdão atacado, eis que o douto julgador não poderia se esquivar da prova do pagamento. Além disso, não estaria o julgador se imiscuindo caso analisasse o comprovante de pagamento e tomasse as providências cabíveis, quais sejam determinar a extinção do crédito tributário nos termos do artigo 561 do Código Tributário Nacional, ou a conversão do julgamento em diligência, que é plenamente possível, pois é dever da autoridade julgadora buscar a verdade material dos fatos. Essa é a alegação da recorrente. Eu vou passar para o meu voto, que é simples. Eu vou pedir licença às conselheiras e conselheiros para ler o voto, porque o doutor não tem acesso ao meu voto, eu vou ler. O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. A contenda se fulcra na retificação ou cancelamento da Decomp transmitida após a emissão do despacho decisório eletrônico não homologando a compensação, em função do pagamento via documento DARF do valor devido. Em virtude de julgadores deste CARF não terem acesso a sistemas da Secretaria da Receita Federal, adoto trechos do acórdão da RJ que esclarecem a questão. Conforme relatado, a não homologação da Decomp em tela decorreu do fato de o DARF informado nessa declaração como origem do direito creditório estar integralmente utilizado para a quitação do débito confessado pela contribuinte. É dizer, no exame eletrônico das informações prestadas à Receita Federal,
em suas declarações e dos demais documentos por ela produzidos, verificou-se que o crédito utilizado em análise não existia, resultando em despacho decisório de não homologação. Na defesa interposta, a interessada procura explicar em síntese que a DECOMP teria sido enviada por equívoco na medida em que o débito por ela apurado e declarado já havia sido objeto de pagamento. No obstante, verifica-se que o débito compensado em tela é relativo ao período de apuração 9 de 2010, para o qual se vincular o suposto crédito do período 6 de 2010. Por outro lado, a defesa da contribuinte e os documentos acostados aos atos evidenciam que, de fato, inexiste crédito relativo a 6 de 2010. Só para destacar que a delegacia de julgamento analisou o pagamento, né? E lá no final nota-se assim que não há litígio aqui instaurado sobre a inexistência de crédito vinculado na DECOMP, o que motivou a não homologação em tela, mas apenas um pedido para que seja cancelada a declaração e, consequentemente, cancelada a cobrança do débito de 9 de 2010 indevidamente compensado. Assim, está patente que a discussão se resume na possibilidade de cancelamento ou retificação de DECOMP via manifestação de inconformidade ou recurso voluntário. À época da transmissão da DECOMP, 21 de nove de 2010, regia a matéria Instrução Normativa 900 da Receita Federal, 900 de 2008, que assim disciplinava, no capítulo 11 da retificação, pedido de restituição. A retificação do pedido de ressarcimento deverá ser requerida pelo sujeito passivo. A retificação, ressarcimento ou reembolso da declaração apresentados em formulário deverá ser requerida mediante apresentação à receita de formulário retificador e será juntado ao processo administrativo. O pedido de restituição, ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador. Retificação ou cancelamento é feita da mesma forma, através de uma geração de DECOMP pelo sistema e antes do despacho decisório eletrônico de decisão da DECOMP. Quanto ao pedido de realização de diligência, pelo até agora visto, tal não se faz necessário, pois nenhum esclarecimento há de ser realizado no presente caso. Desta forma, nego o pedido de diligência. Por todo o exposto, na transmissão via eletrônica da declaração de compensação, somente são admitidos pedidos de cancelamento ou retificação enquanto não houver sido emitido despacho decisório eletrônico, e desde que fundados em hipótese de inexatidões materiais. É o caso. Quando do preenchimento da DECOMP, a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão constante do despacho decisório eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DECOMP, não sendo relacionado à discussão da formação do crédito, por não envolver matéria relativa à aferição de liquidez e certeza de direito creditório, não é de competência do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria relativa à discussão do débito confessado. Sendo que os equívocos referentes à retificação ou cancelamento nestes termos, somente é possível mediante revisão de ofício do despacho decisório eletrônico a ser efetivada pela autoridade emitente do ato diante do pedido a ela dirigido pela requerente. Assim sendo, nego o provimento ao recurso. Eu quero explicar duas coisas. É caso de revisão de ofício, até o doutor pode providenciar a qualquer tempo, junto ao delegado da Receita Federal. O CARF não tem competência nem para cancelar, nem para retificar as DECOMPs, principalmente num caso desse, onde já foi instaurada a cobrança do débito. E a segunda coisa, eu conheci do recurso e neguei provimento para que o patrono possa ir lá na delegacia, porque se eu não conhecer do recurso, fica valendo a decisão da DRJ e a delegacia pode dizer que não pode cumprir porque não é uma decisão definitiva. Por isso que eu tomei conhecimento. Esse é meu voto, nos dois casos. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos votar? Doutor Salvador?
Eu acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Sabrina? Acompanho. Obrigada. Josileia? Acompanho o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, nos itens 106 e 107, a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Assim, encerramos o julgamento dos 2 itens e eu agradeço aqui a participação e a sustentação do doutor Carlos Borg. Muito Muito obrigada. obrigado. Bom dia. Obrigado, doutor. Bom Bom dia. dia, doutor. Agora nós passamos ao item 108 também do Ari. São todos juntos, 108 a 110, doutora Ari? Não, não, são... São diferentes. Espera um pouquinho. O 108 e o 109 podemos julgar em conjunto. O 110 separado. Tá. Então eu vou pedir o apoio que chame a patrona, a doutora Adriana Alves. Aí eu anuncio os 2 itens. Ok, farei a convocação. Itens 109 e 110, doutora Adriana. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar o link no chat. A patrona já foi convocada, presidente. Obrigada. Presidente, eu vou pedir para julgar o 110 primeiro, tá? Tá bom. Aí o 108 e 109 a gente faz depois, que é muito mais complexo. Ótimo. Vamos ver aqui 110. O 110 é o final 30 ou o outro? Tem 2 aqui, na verdade. 910 é o 30. Ah, então tá bom. Muito obrigada. Bom dia, doutora Adriana. Bom dia, tudo bom? Tudo com a senhora. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Obrigada. doutora. Bom dia. A senhora vai sustentar nos itens 108, 109 e 110. Isso. Ótimo. Tendo em conta o conteúdo dos processos, nós vamos iniciar pelo 110. O 110 é o final 18. 2011, 18. Isso. 930 a 2011, 18. Isso. Tá bom. Então, eu vou anunciar aqui. Nós passaremos ao julgamento do item 110 da pauta, cujo relator é a doutora Ari Vendramini. A recorrente é MFB Marfrig Frigoríficos do Brasil S.A. E nós temos aqui a participação da doutora Adriana Alves, que é a patrona e vai sustentar. Eu passo a palavra à doutora Ari Vendramini. Pois não. Bom dia a todos, bom dia, doutora. Eu só vou fazer uma observação aqui. Eu não coloquei o processo número 108 na pasta, que é o 559, o final 29, porque ele é grande, ele tem quase 3.000 páginas.
Eu tentei colocar, mas ele estava demorando muito, eu abortei Aí, se alguém quiser consultar, que eu acho por conta das observações e principalmente da informação fiscal, eu peço para que olhem no e-processo, que ele realmente é muito grande e ele vai ficar muito pesado, vai demorar para passar para a pasta T. Tá bom? É só uma observação. Mas agora nós vamos no 930, 2011, 18. Eu vou fazer um breve relatório, passo a palavra para a senhora, doutora. Se a senhora tiver alguma observação, fique à vontade. Adoto os dizeres do relatório que compõe o acórdão da DRIF-RJ Porto Alegre. O contribuinte encaminhou pedido de ressarcimento referente a crédito presumido de PIS relativo ao primeiro trimestre de 2011, onde alegava um direito creditório de 252 mil. O pedido foi formulado em papel e não através do programa Perdecomp. De acordo com o despacho decisório da DERAT São Paulo, o pedido de ressarcimento formalizado por meio de papel somente poderia ser admitido nos casos em que não fosse possível ser encaminhado o pedido via programa Perdecomp. E no caso em questão, o contribuinte não tinha nenhum impedimento para encaminhar da forma determinada pela legislação, tendo sido citado na decisão administrativa o parágrafo 3º do artigo 98, parágrafo 1º do artigo 39 da Instrução 900. Dessa forma, o pedido de ressarcimento foi considerado não formulado. Consta ainda no referido despacho decisório que deveria ser dada ciência do mesmo ao contribuinte, alertando que não caberia a apresentação de manifestação de inconformidade nos termos do parágrafo 8º do artigo 66 da Instrução Normativa 900. O contribuinte tomou conhecimento dos autos, conforme folha. Após isso, a DERAT emitiu um termo de ciência por decurso de prazo. Somente em outubro, isso aconteceu em julho, somente em outubro veio a constar um termo de solicitação por parte do contribuinte, onde consta como documento um recurso hierárquico. No entanto, em tal documento consta um carimbo datado de 12 de julho, no CAC paulista. Em tal juntada do documento, realmente é apresentada uma contestação contra o proferido despacho decisório. Em tal peça, a empresa alega acumular créditos presumidos relativos ao PIS e a COFINS gerados pelas aquisições de insumos de origem animal, nos termos do artigo 33 da Lei 12.058 de 2009. Diz ter encaminhado o pedido em formulário papel por não haver no programa Perdecomp a opção de ressarcimento dos créditos presumidos do PIS e COFINS, nos termos do citado artigo 33. Diante disso, não teria restado outra alternativa senão formular o pedido via papel. Aponta que no programa Perdecomp, versão 5.1, não existia opção no campo tipo de crédito para ressarcimento do crédito presumido. Argumenta que, embora o agente fiscal afirme que era possível apurar crédito presumido para compensar com outros tributos ou ressarcir, isso somente entrou em vigor em novembro de 2009. E até a data da sua contestação, não foi disponibilizado meios para que o referido pedido fosse feito pelo sistema Perdecomp. A empresa teria se utilizado do único procedimento disponível para a realização do seu pedido de ressarcimento. Por fim, requer que seja recebido e apreciado seu recurso, a fim de reformar a decisão. Na sequência dos autos, aparece uma informação fiscal da DERAT, onde consta como analisado o crédito de PIS e COFINS, mercado interno e exportação do período compreendido entre o primeiro trimestre de 2010 e segundo trimestre de 2011, mesmo tributo e período tratados neste processo, o qual teria sido objeto de verificação no processo, os dois processos aqui, 941.557 e 941.558, sendo que o contribuinte teria requerido esse crédito através de programas eletrônicos pelo Perdecomp, 2 Decomp, respectivamente. É narrado nessa informação fiscal que foi aberto o mandado de procedimento fiscal e intimada a recorrente, hoje, a apresentar diversos documentos e explicações a respeito dos pedidos de ressarcimento formulados, após ter feito uma análise do direito creditório, levando em conta os insumos, crédito presumido e demais itens pertinentes. Tem-se, então, a seguir uma revisão de ofício do já mencionado despacho decisório,
Foi, portanto, vencida a questão relativa à consideração de não formulado o pedido de ressarcimento, para dessa feita considerar o mesmo indeferido, pelas razões que fundamenta tal decisão administrativa. Da análise do pedido e do direito creditório para o período de apuração que se tratado, constatou que não haveria saldo do crédito presumido de COFINS a ser ressarcido. A ciência por decurso de prazo foi dada ao contribuinte, tendo o contribuinte apresentado manifestação de inconformidade, e aqui tem as razões de manifestação de inconformidade, e provavelmente a doutora vai comentar, eu não vou ler, porque é bastante coisa, e só vou dizer o seguinte, que a DRJ decidiu que tendo o contribuinte encaminhado o pedido de ressarcimento na forma papel e eletrônica, e nesse último caso, tendo sido aproveitados os créditos presumidos que são aqui alegados na quitação das contribuições, entende-se inexistir saldo creditório a ser ressarcido, ela pede a reunião de processos para julgamento conjunto, e aqui diz inexiste no âmbito do processo fiscal federal norma que torne obrigatória a suspensão e julgamento conjunto dos processos. A manifestação foi considerada improcedente e a recorrente hoje apresentou recurso voluntário também. Acho que a doutora vai tratar do assunto. É o relatório, presidente. Muito obrigada. Eu passo a palavra à patrona, a doutora Adriana Alves. A senhora tem 15 minutos. Obrigada. Primeiro, bom dia a todos. Eu só queria ressaltar, primeiramente, que esse recurso voluntário, ele já foi pautado para julgamento em outra oportunidade, e ele foi convertido em diligência, ele e outros processos, na verdade, e foi determinado que eles fossem reunidos para julgamento em conjuntos, todos distribuídos para o mesmo relator. Não foi esse, doutora, foram os outros, esse não foi. Desculpe interromper a senhora. Esse processo está isolado, foram os outros que trataram, que nós vamos julgar daqui a pouco, que trataram daquele termo de verificação fiscal. Esse aqui não fez parte daquela resolução. Mas, olha, tem eu uma acho que foram os três. Foram os 3 processos. Porque todos eles... Bom, desculpa, mas também é irrelevante no caso. Fique à vontade. Tá, imagina. Bom, esse processo, ele foi justamente, né, convertido para ser julgado em conjunto com os outros, porque nesse daqui é um pedido de ressarcimento, só que foram realizados diversos pedidos de ressarcimento, de PIS, de COFINS, e a análise foi realizada em outro processo, e o direito de ressarcimento foi indeferido nesse. Então, os créditos vinculados aos pedidos eletrônicos de ressarcimento, eles estão sendo discutidos pela recorrente em outros processos administrativos próprios. Inclusive, tem uma tabela colacionada no recurso voluntário com uma relação de vários recursos, todos os processos que estão ativos no momento. Então, esses créditos que estão discutidos aqui, eles deveriam, na verdade, ser analisados depois da análise dos processos administrativos relacionados, porque lá se discute efetivamente as glosas e as razões de ser deferido ou indeferido. Então, qualquer alteração que tivesse naqueles casos ia acabar refletindo nesse, porque o crédito, se ele for reconhecido lá, por óbvio, vai restar crédito para esse pedido de ressarcimento que foi indeferido. E esse recurso voluntário é isso. Esse processo. Ok. Muito obrigada, doutora. Peraí, então está pedindo para julgar primeiro 108 e 109, é isso? Então, na verdade, são vários processos, não só o 108 e o 108 e 109 é desse, né? Mas ele nem está pautado na data de hoje. Tanto que o último julgamento que teve desse recurso, ele pediu para reunir com outros processos. Eu não vou saber te falar de cabeça quais que são, mas se eu não me engano são 4 processos. Olha, me adiantando, porque isso faz parte do julgamento dos outros, houve um termo de verificação fiscal enorme, umas 70 páginas. Eu tô passando o processo aí, o outro que nós vamos julgar, estou tentando passar para a pasta T, tá
sendo transferido. Então, nesse termo de verificação fiscal, o fiscal fez uma verificação para várias decomps que a empresa apresentou. Ele dividiu por trimestres. Então, ele do último trimestre de 2010 até terceiro trimestre de 2011, ele pegou PIS, mercado interno, PIS, exportação, montou um conjuntinho, são 4 decomps nesse caso. Uma PIS, COFINS, mercado interno, outra PIS, COFINS, importação para o primeiro trimestre, e assim vai. Para cada trimestre houve PIS, COFINS, importação, PIS, importação, desculpe, PIS, mercado interno, COFINS, importação e COFINS, mercado interno. Então, para cada trimestre, haveriam 4 decomps a serem analisadas. Ele juntou todas essas decomps e fez um termo de verificação só para todas. Então, o 108 e o 109, que nós vamos julgar na sequência, eles são justamente PIS, COFINS, importação, PIS, PASEP, mercado interno, desculpa, PIS, COFINS, mercado interno e COFINS, exportação. Os outros eu tinha pautado em outras sessões, mas a Procuradoria retirou de pauta. Nesse caso, dessa vez a Procuradoria não retirou, então sobraram esses sem a Procuradoria ter pedido. Os outros que eu pedi para reunir, no meu caso, nós fizemos uma resolução, eu pedi para reunir todos os que eram referentes ao primeiro trimestre de 2011, porque eu tinha recebido só COFINS de exportação de 2011. Aí eu pedi para reunir todos os trimestres, todos os processos do primeiro trimestre de 2011. PIS, importação e mercado interno, COFINS, importação e mercado interno, para o trimestre ficar um julgamento conjunto. E eles mandaram os 4 mesmo, o doutor Rodrigo, o presidente da Câmara, autorizou, e eles foram mandados para mim. Eu pautei, mas a Procuradoria retirou. Então, sobraram esses para que a gente julgue agora. E no termo de verificação fiscal, que eu espero que o processo chegue na pasta, está em 44%. Existe esse termo de verificação, que eu peço que vocês olhem, vou até dizer a página, 1933, são 80 páginas de termo de verificação fiscal. Por isso, que, na realidade, não tem ligação com esse, porque esse aqui houve uma duplicidade de pedido. Que a pessoa pediu aqui em papel, ela já tinha pedido eletronicamente. Acho que esclareceu, né? Maria, uma pergunta, se você começar seu voto, por favor. A DRJ, ela julgou improcedente por duplicidade. Sim. Só isso? Sim. Porque ela disse que o crédito presumido já tinha sido utilizado na decomp eletrônica. Utilizado no meu termo, ele foi pedido, né? Como ela pediu 2 vezes, a DRJ entendeu o seguinte: como você já pegou esse crédito presumido aqui, do pedido em formulário, e já se utilizou para pedir eletronicamente, você está pedindo em duplicidade, esse aqui praticamente perde o efeito. Por isso eu considero... Em primeiro, ela julgou não formulado porque ela não tinha conhecimento, eu não sei o que aconteceu, que havia transmissão em decomp. Quando eles perceberam que houve a transmissão eletrônica, eles reviram o despacho, indeferiram esse pedido, porque eles entenderam que era plausível o pedido da recorrente, que não havia possibilidade de mandar via eletrônica, e indeferiram por duplicidade. Então, o litígio aqui seria a duplicidade ou não? Sim. É isso? Sim. Não há mérito a ser discutido. Não. O mérito está sendo discutido na decomp eletrônica, lá que, nesse termo de verificação que foi analisado. Eu tenho uma pergunta também aí, doutor Ari. O senhor citou uma numeração de página no processo que eu não estou encontrando. Eu estou com o processo aberto aqui. Esse do processo 108. Eu devo ter me confundido. Sim, porque eu estou no 110 aqui. Pelo que eu entendi, esse termo de verificação fiscal que o Ari citou sobre a análise dos créditos é do processo 108.
Está no processo 108 e 109. Não está nesse. Eu devo ter me enganado, desculpa. Mano. Esse aqui tem uma informação fiscal, que está lá na página. Deixa eu verificar aqui. Está logo Então no início do mesmo. processo. Página 99 a 136, né? É a mesma, só que no outro. Eu decorei do outro, porque a análise do outro é muito mais complexa. Essa aqui, como foi só duplicidade. Mas a página está errada, então. Desculpa. Que página é? 99? Isso. Aqui no processo 110, do item 110, a página é 109 a 136. É informação fiscal mesmo. E o que eu coloquei? É que você não, é que você falou tema de verificação fiscal, página 1933, só que você estava falando do processo 108, e o Marcão está falando que não achou essa página aqui, é só isso. É no processo 108, mano. Tá certo, então. Então, nesse aqui, pelo que ficou esclarecido, é só essa questão da duplicidade. Então, a gente está analisando aqui o desenrolar do pedido em papel, é isso? O desenrolar do pedido em papel, porque o do pedido eletrônico está em outro processo, é isso? Sim. É bom que restringe logo aí o que a gente tem que analisar nesse. Parece Na que realidade, o fato a ser analisado aqui, como o doutor José Adão falou, existe duplicidade, sim ou não? Não se trata de mérito aqui, não. O mérito está todo sendo discutido nos processos de análise das decompis eletrônicas. Então, mas aqui foi um pedido de ressarcimento em papel, né? Não é declaração de compensação, não. Esse aqui foi em papel. Mas é ressarcimento. É ressarcimento. É tudo ressarcimento, sim. A patrona quer sustentar alguma coisa ou... A senhora já falou, doutor, o que a senhora pretendia? Tem mais alguma observação? Não, só reitero mesmo o que a gente já apresentou no recurso. A gente não entende que seja duplicidade, que em um caso a gente discute o mérito, o direito em si, e acabou se confundindo os processos, mas a gente entende que não é duplicidade. Tá certo. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Eu acho que o Ari vai explicar no voto, mas assim, eu só queria entender a duplicidade, porque no pedido em papel aqui, o ressarcimento, ele fala de um crédito presumido de compra de insumos de alimentação humana, certo? Certo. E o SPERDECOMP eletrônico é de crédito de mercado interno e crédito de exportação. E também tem pedido de crédito também presumido. Tem presumido. Tá bom. Esse crédito presumido que é pedido aqui em papel, ele está incluído dentro dos pedidos eletrônicos. Tá bom. Beleza. Ok. Podemos passar ao voto do item 110, por favor, doutora Adi? Sim. O recurso é tempestivo, portanto, ele conhece. Não assiste razão recorrente. É clara a duplicidade de pedidos, um em formulário papel e outro via eletrônica, com o mesmo objeto, contribuição ao PIS/PASEP não cumulativa do primeiro trimestre de 2011. Aqui tem trechos do acórdão da RJ Porto Alegre, que foi aquilo que eu li, né? Onde aparece a informação fiscal, onde consta como analisado o crédito de PIS e COFINS, mercado interno e exportação, tendo sido objeto de verificação em outro processo, que está aqui, 941.557 e 941.558, sendo que o contribuinte teria requerido esse crédito através dos programas eletrônicos PERDECOMP e números tais, respectivamente. É narrado nessa informação fiscal que foi aberto um mandado de procedimento intimada a recorrente apresentar diversos documentos e explicações a respeito dos pedidos de ressarcimento formulados. E houve ciência o contribuinte faz os seguintes comentários, ou seja, houve realmente a duplicidade, o mérito a gente vai discutir em outro processo, e aí a recorrente disse que tendo sido reconhecido esse direito ao crédito presumido em outro processo, na realidade não foi ainda reconhecido. Os outros processos, além desse que eu fiz, só
2 deles foram analisados, eles foram objeto de recurso especial, se não me engano, e estão na Câmara Superior. Dos outros todos, que esse termo de verificação listou, não foram julgados ainda, estão para ser distribuídos, outros já foram distribuídos para outros conselheiros. Então, não existe ainda reconhecimento de direito creditório em nenhum. E os únicos que foram julgados, que estão suspensos, porque a Câmara Superior há de apreciar o recurso especial. Citamos também trechos das razões apresentadas em recurso. Cumpre informar que o crédito presumido decorrente das aquisições de bois vinculados à receita de exportação foi analisado conjuntamente com os demais créditos de PIS e COFINS não cumulativos nos seguintes processos administrativos. Estamos aqui, ó. Os 57 e os 58 tratavam do PIS, aí está na página do meu voto, está na página 6. Tem uma tabelinha aí que a própria recorrente apresentou. 57 e 58 são PIS, os 59 e os 60 são objeto desse julgamento agora nessa sessão, que são os próximos. Nota-se, portanto, esses 2, PIS e COFINS, é o que estão na Câmara Superior. Nota-se, portanto, que não há que se falar que o contribuinte está pleiteando ressarcimento em 2 oportunidades. Isto porque, como pode verificar, ao longo de todo o processo, a recorrente realizou o pedido de valor referente aos créditos via papel, o que ensejou o presente processo administrativo. O que acontece é que apenas a análise do direito creditório foi realizada no processo oriundo da apresentação da PERDECOMP. Em outras palavras, a análise foi realizada no processo tal e o direito foi indeferido no presente processo. Essas são as alegações da recorrente. Então, o que ela entende é que a análise foi feita nessa, a análise está sendo feita naquela, mas o indeferimento foi feito nessa. Não tem lógica essa argumentação, porque nenhum pedido ainda foi resolvido referente às DECOMPs. Esse pedido, entendo eu que a DRJ usou uns termos inadequados, ela devia só ter indeferido por duplicidade, não devia ter entrado ao mérito, porque confundiu a recorrente. Porque ela entende que, como ela pediu aqui, ela já tem direito aqui, teria direito lá, não há essa possibilidade, porque o direito está sendo discutido totalmente nas DECOMPs. Muito bem, continuando o meu voto aí na página 7, diante das confirmações nos trechos citados, inclusive pela própria recorrente, de ter sido efetivado o mesmo pedido de ressarcimento de créditos da contribuição ao PIS/PASEP não cumulativo, referente ao primeiro trimestre de 2011, via formulário papel e via eletrônica, pelo programa PERDECOMP de internet, nada mais a ser discutido nos presentes autos. Assim, não merece reparos o acórdão da DRJ. Eu não quis me estender. Diante desta duplicidade, não pode prevalecer o processo administrativo formalizado para análise do pedido de ressarcimento via formulário em papel. Portanto, não deve haver suspensão de sua análise, e muito menos a sua junção com os autos referentes aos pedidos eletrônicos, pois estes é que devem prevalecer para análise dos pedidos de ressarcimento. Por tudo exposto, nego provimento ao recurso voluntário. Eu resolvi negar o pedido, porque como ela está defendendo o direito, ela pode se sentir no direito de ainda recorrer dessa decisão para maiores explicações. Na minha visão, esse pedido não deve prevalecer, porque vai se analisar paralelamente, eu não vejo sentido nisso. Na minha opinião, esse processo deve ser até cancelado, mas isso depende da delegacia. Como ela não fez, ela deu prosseguimento, o processo está sob litígio. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos votar? Então, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário no item 110. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanhe, presidente. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanhe, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho.
Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, em relação ao item 110, a decisão é por unanimidade de votos de negar provimento ao recurso voluntário. Agora eu consulto a doutora Alice, nós vamos para o 108 e 109 em conjunto ou separadamente? Nós vamos julgar em conjunto, porque os dois são referentes a COFINS não cumulativa, primeiro trimestre de 2011. Apenas o 108 é referente a COFINS mercado interno e o 109 é COFINS exportação. Como o termo de verificação é único para todos os processos, as glosas foram únicas, as análises foram únicas, eu proponho julgamento em conjunto e nós vamos analisar o 108, que é o 559 2012-29. Obrigada. Eu vou anunciar aqui, então. Passamos ao julgamento em conjunto dos itens 108 e 109, de relatoria do Dr. Ari Vendramini, cuja recorrente é MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A., e nós temos a participação da doutora Adriana Alves, que é a patrona, que vai sustentar. Doutora Adriana, como só em conjunto, quando chegar a sustentação, a senhora tem até meia hora. Eu passo a palavra ao relator, doutora Ari. Pois não. Eu convido todos os conselheiros e conselheiras para verem o relatório fiscal. Eu consegui colocar o processo na pasta. O relatório, a informação fiscal está na folha 1933. Ela é grande, mas ela é a base de todo o julgamento. Se tiverem alguma observação, por favor, é lá que a gente vai encontrar os detalhes. O relatório é simples e eu vou abrir a palavra para a doutora. Trata o presente processo de análise de pedido de ressarcimento eletrônico, que trata de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS não cumulativo no mercado interno, referente ao primeiro trimestre de 2011. Verifica-se pelo despacho de folha 936 dos autos digitais que foi formalizado processo administrativo do número 1/2013-32, com a finalidade de anexar documentos utilizados para análise dos e-processos listados com seus respectivos pés. Aí eu coloquei uma tabela de todos os processos digitais que foram objeto da verificação fiscal. Tem um monte deles aí, uns 20, eu não contei, mas tem bastante. Então, todos esses processos foram objeto da mesma verificação fiscal e eles foram tratados independentemente, porque eram referentes a trimestres diferentes. E aí eles se espalharam. Quatro estão comigo para julgamento, que são referentes ao primeiro trimestre de 2011, mas os outros, alguns ainda estão na delegacia de origem, outros estão na delegacia de julgamento, mas a grande maioria já está no CARF, ou distribuídos ou para distribuição, ou seja, não tem julgamento ainda. Os únicos que esse é objeto de julgamento hoje, esses dois, e os referentes ao PIS, primeiro trimestre de 2011, estão na Câmara Superior. As folhas 1887 encontram-se planilhas de cálculo dos créditos presumidos das atividades agroindustriais, ressarcíveis e não ressarcíveis, referentes aos meses de janeiro de 2010 a junho de 2011. Esse é o período de análise do termo de verificação fiscal. Portanto, de janeiro de 2010 a junho de 2011, 1 ano e meio de análise, onde temos as informações referentes à DACOM apresentada pela requerente e a DACOM refeita pela fiscalização. E aí eu chamo a atenção que foi juntada nos autos a informação fiscal de folhas 1993-2030, que traz as seguintes informações. Eu fiz aqui um resumo, como foi a análise, e o direito ao crédito foi baseado nas instruções normativas, nas leis do PIS e COFINS, mas eu quero destacar também, não sei se eu coloquei aqui, mas a informação fiscal foi feita com a análise na instrução normativa 247 e 404. Portanto, a informação fiscal estava baseada naqueles antigos conceitos de insumos baseados no IPI e no imposto de renda. Então, a informação fiscal deixou de conhecer muitos insumos
por conta daquela definição de desgaste, de não ter contato direto com a produção. Só queria fazer esse adendo para que a gente se localize no tempo, né? Então, tem um resumo, eu tirei alguns pedacinhos da informação fiscal, e lá no item 35, o contribuinte apurou crédito com as seguintes origens: compra de bens para revenda, compra de bens utilizados como insumo, e esses daqui foram objeto de glosa. Compra de bens para revenda, compra de bens utilizados como insumos, serviços utilizados como insumos foram objeto de glosa. Despesa de energia elétrica não foi objeto de glosa. Nesse processo tem muita nota fiscal de energia elétrica. A grande maioria que foi juntada ao processo foi de energia elétrica. Mas na informação fiscal, o agente fiscal ele disse que a despesa com energia elétrica está correta, então ele não fez nenhuma glosa. Mas já as outras, despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica, despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados pela pessoa jurídica, de pessoas jurídicas, despesa de armazenagem e fretes na operação de venda, despesas de contraprestações de arrendamento mercantil, crédito sobre bens do ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação, devoluções de vendas sujeitas às contribuições, crédito presumido calculado sobre os insumos de origem animal. Todos esses foram objeto de glosa. E aí, na análise do crédito, ele colocou exatamente o que eu li, como ele fez a apuração. Ele fez a apuração e colocou, e chegou à conclusão, tem uma tabelinha aí na folha 4, que são os créditos a serem ressarcidos ao final da análise. Esse processo tinha um pedido de 29.901.872,05 e a fiscalização só considerou 53.124,18. O resto foi tudo glosado. E aí a DRJ Porto Alegre, apreciando a defesa, considerou improcedente os pedidos e ela apresentou recurso voluntário. É claro que vai ser objeto da sustentação. Eu não vou nem comentar agora estes pedidos. E, no final, a DRJ lá de Porto Alegre está aí no item 9, na página 7, o acórdão, a ementa do acórdão, tornando improcedente, considerando improcedente e não reconhecendo o direito. E aí eu coloquei as razões de recurso, que são muitas, provavelmente a doutora vai sustentá-lo. Aí eu coloco que eu propus uma resolução, a turma aceitou de juntar os processos referentes ao primeiro trimestre de 2011. Esses dois são COFINS do primeiro trimestre. E me mandaram o PIS do segundo trimestre de 2011. Desculpa, eu tenho que corrigir. O PIS do primeiro trimestre está lá na Câmara Superior e o que me mandaram foi do segundo trimestre, porque aquele já estava em julgamento. Aí a recorrente junto com o recurso voluntário, um documento chamado Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil apurado por meio de livros contábeis. Não justificou porque juntou esse laudo, é um laudo de avaliação contábil, porque houve uma incorporação, a MEFB Marfrig foi incorporada pela Marfrig Global Foods, que é uma companhia multinacional, e esse laudo de avaliação provavelmente foi feito por ordem da Lei 6.404, né, para poder ser feita a incorporação. Não houve justificativa porque ele foi juntado nesse processo, e ela apresentou também memoriais. Foram esses documentos que ela apresentou. É meu relatório, presidente. Eu passo a palavra para a patrona. Doutora desculpa. Antes de passar a palavra, ela fez um pedido em preliminar no recurso voluntário que ela defende a possibilidade
de documentos serem juntados a qualquer tempo no processo administrativo, em homenagem ao princípio da verdade material e da ampla defesa. É isso, presidente. Obrigada, doutora Ari. Eu passo a palavra agora à patrona, doutora Adriana Alves, e lembro que o tempo dela é de até 30 minutos. Obrigada. Bom, conforme a doutora Ari já explicou, são diversas glosas que estão sendo discutidas nesses dois processos, os dois de COFINS, mercado interno e externo. Eu vou pontuar, o recurso realmente é bem extenso, então eu vou pontuar algumas questões que a gente considera importante sobre algumas dessas glosas. Primeiramente, ressaltando o que ele já falou, que essa análise ela foi feita antes, né, não considerando o recurso especial, o entendimento firmado pelo STJ sobre os insumos. Então, essa nova análise deve observar o entendimento, né, observando a essencialidade e relevância para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, da recorrente no caso. Bom, sobre os serviços utilizados como insumo, quando o fiscal analisou as informações, ele entendeu que as operações classificadas no CFOP 1125, elas eram serviços utilizados como insumos ao invés de bens. Só que na hora que ele foi fazer essa análise na rúbrica, ele desconsiderou, não foi levado essas operações para análise na hora de analisar aquela rúbrica. Então, aquelas operações que deveriam ser consideradas. Sobre os bens utilizados como insumos, foram glosadas operações são muitos NCMs, então vou só resumir o porquê que elas não deveriam ter sido glosadas. Elas foram adquiridas unicamente para revenda, e a norma que vigente à época dos fatos, ela não previa nenhuma vedação nesse sentido. Então, não é possível aplicar a vedação que foi utilizada como fundamento, que é a do parágrafo 1º do artigo 34 da Lei 12.058 de 2009. Isso porque a recorrente ela não industrializa, ela revende esses bens. Sobre a lenha e bagaço, esses insumos eles são adquiridos de pessoas físicas e utilizados como combustível para o aquecimento das caldeiras. Ou seja, voltando àquele sentido dos insumos utilizados na produção, esses são combustíveis que são aplicados no seu processo produtivo. Então, eles são essenciais e relevantes para a atividade econômica da empresa. Inclusive, nesse sentido, já tem até Tem um celular tocando. Tem uma solução de consulta, que já foi proferida uma solução de consulta exatamente sobre essa rúbrica, que é a solução de consulta 325 de 2005. E sobre esse tópico especificamente de lei e bagaço, ele não tem nenhum comentário sobre isso no acórdão, porque permaneceram essas glosas. Sobre as peças de reposição, esses itens podem ser incluídos na base como bens utilizados como insumos, desde que eles fossem inferiores ao valor de R$ 326,61. E os valores que forem acima, eles têm que ser considerados como ativo permanente e o aproveitamento do crédito realizado com base na depreciação do mês. Isso foi a justificativa, o fundamento que a gente pode encontrar na decisão recorrida. Só que nesse caso, não houve essa análise na rúbrica de créditos com base na depreciação. Isso porque os valores que foram superiores, eles deveriam ter entrado nessa rúbrica e, portanto, serem analisados dessa forma, o que não aconteceu. Além disso, também tiveram outras operações que foram glosadas, as quais se tratam de insumos de produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que são elementos que, diretamente ou indiretamente, eles são necessários à produção. A maioria, né,
das glosas que foram efetuadas, como foram feitas com base na instrução normativa e não no novo entendimento, né, proferido pelo STJ, então acabou permanecendo essas glosas. Também houveram glosas sobre o crédito presumido da agroindústria. Nas aquisições de bovino, que ocorreram glosas, independente do tipo de insumo adquirido pela empresa, desde que ela fabrique produto de origem animal, que é exatamente o caso da empresa, não poderiam ter sido glosados, ou seja, os créditos são legítimos. Inclusive, já tem até uma súmula no próprio CARF, que é a súmula 157, que dispõe exatamente sobre essa rúbrica. Eu peço licença para ler, inclusive, a súmula fala: o percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previstos no artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. Então, não poderiam ter sido glosados, porque, independente dos insumos, a recorrente, de fato, vende produtos de origem animal ou vegetal. Então, ela se enquadra exatamente nesse conceito da súmula. Também foram feitas glosas sobre as compras de carne ovina. Bom, nesse caso, a empresa que vende para a recorrente, que é uma outra Marfrig, ela não praticava atividade de agropecuária, ela pratica atividade de agroindústria. Então, ela adquire esses produtos sem a suspensão do PIS e COFINS. Então, por óbvio, ela gera o direito ao crédito pela recorrente. Bom, também foram glosadas sobre as vendas no mercado interno diversas operações que elas foram que podem ser observadas de acordo com algumas NCMs, são várias. Elas estão relacionadas na regra de créditos vinculados à exportação, e que não é o caso das vendas que foram realizadas pela recorrente, ou seja, ela realizou operações X e foram glosadas operações Y, que são vinculadas à exportação. Então, não poderiam ter sido glosadas também essas operações. Sobre os bens para revenda e aluguel de imóveis, a recorrente juntou uma planilha com todas as operações que compuseram a base de cálculo dessas rúbricas, comprovando o direito ao crédito. E dos créditos de arrendamento mercantil, as glosas foram feitas porque a recorrente ela não consta, teoricamente, não constaria no contrato de arrendamento. Só que, conforme foi comprovado, a Marfrig Alimentos S.A., que era realmente a legítima, né, desse arrendamento, ela cedeu à recorrente, em caráter irrevogável e retratável, todos os direitos e obrigações. Então, uma vez que o contrato de arrendamento foi passado para a recorrente, esses créditos se tornaram legítimos por ela e não poderiam ter sido glosados. Além disso, também tiveram glosas sobre a devolução de vendas. Os valores considerados pela fiscalização como base de cálculo, eles não estão corretos, pois foram computados valores relativos à devolução de vendas vinculadas a alguns NCMs, que foram descritos, detalhados no recurso, e essas vendas tributadas geram direito ao crédito. Bom, além disso, também foram glosadas as operações de frete, e foram 3. Foram frete de transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos, frete de transferência de matéria-prima entre os estabelecimentos e frete nas aquisições de compras de mercadorias. Acontece que todos esses fretes, os 3, eles integram aquele conceito de insumo anteriormente apontado e eles geram direito ao crédito, pois eles são necessários à atividade da empresa. Então,
eles entram naquele novo conceito proferido na recente decisão do STJ. E, basicamente, são esses os pontos relevantes que eu gostaria de falar, e por essas razões que o recurso da recorrente a gente pede que seja provido. Muito obrigada, doutora Adriana. Eu devolvo a palavra ao relator. Está sem microfone, doutor. Perdão, desculpa. Como o voto é longo, vocês já perceberam, e como são muitas glosas, eu vou ler partes do voto, vocês me dão licença, porque para a doutora poder se localizar e poder entender os fundamentos do voto, já que ela não tem acesso ao texto, como vocês. Bom, muito bem. O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Como preliminar, possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo. Defende a recorrente a tese de que a juntada de documentos no processo administrativo fiscal, em razão do princípio da verdade material, pode ser feita a qualquer tempo. Deve-se atentar de que tratam os autos de pedido de ressarcimento de créditos, o que transfere o ônus da prova do seu direito ao requerente autor, nos ditames do artigo 373 do Código de Processo Civil. Portanto, é de concluir-se que, ao fazer o pedido, o autor possui toda a documentação comprobatória do seu direito. A contrário senso, seria afirmar que o pedido não tem fundamento, pois que não estaria lastreado por documentação alguma. Assim, para chegar aos números finais constantes do pedido, o autor deve possuir todos os documentos que foram usados para tal conclusão. De forma excepcional, o parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 7235, que regulamenta o processo administrativo fiscal, admite a apresentação da prova em prazo fixado 30 dias da ciência do lançamento, na oportunidade da apresentação da impugnação, manifestação de inconformidade, ressalvando algumas hipóteses, que é a demonstração de impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, quando refere-se a fato ou direito superveniente ou se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Por fim, há que se esclarecer que a aceitação de provas muito após o prazo legal fixado é de discricionariedade do julgador, que para formar sua convicção pode admitir tais documentos. Portanto, não assiste razão a recorrente, pois nos termos do citado parágrafo 4º, que regula o processo administrativo fiscal, e ainda no parágrafo 11 do artigo 74 da Lei 9.430, a prova documental será apresentada na impugnação, manifestação de inconformidade, precluindo o direito do autor em outra oportunidade processual, ressalvadas as hipóteses citadas. Desta forma, rejeito a preliminar suscitada. Agora vamos ao mérito. O conceito de insumos na sistemática da não cumulatividade para a contribuição ao PIS e COFINS, eu não vou ler, eu fiz esse arrazoado um pouco extenso, porque a recorrente dedicou umas 10 páginas de discussão sobre natureza jurídica do crédito e tudo mais. Então, eu fiz esse arrazoado aqui só para dizer que já existe o recurso especial 1.221 e que a própria Receita Federal já emitiu um parecer normativo 5 de 2018 para se adaptar às novas regras. Portanto, no final das contas, para que a gente não perca tempo, desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo, considerando-se a imprescindibilidade e a relevância, importância de determinado bem ou serviço dentro do processo produtivo para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade. E ainda, como o próprio STJ criou o princípio da subtração, né?
Assim, são insumos, para efeito dos incisos 2, lá do artigo 3º da 10.637 e 10.833, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da receita, objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica. Portanto, é nesse conceito que eu baseei todo o julgamento. Aí eu colei na página 13 com um pedaço do contrato social da recorrente, que estão aí as atividades dela, e aí vocês vão ver que ela explora atividades frigoríficas, fabricação e comercialização de produtos de origem animal, importação e exportação de produtos alimentícios, fornecimento de mão de obra, produção, comercialização de sabões, ou seja, ela é uma agroindústria. Bom, começando com os serviços utilizados como insumo. A recorrente reclama a não inclusão das aquisições com CFOP 1125, que é industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para a utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria. Na apuração dos créditos, ao passo que a autoridade fiscal promoveu a glosa no grupo bens utilizados como insumos e afirmou a realocação dos valores na rúbrica serviços utilizados como insumos, mas não o fez. Assiste razão à recorrente, pois a própria fiscalização aduziu que faria o ajuste, porém não resta claro no relatório fiscal se realmente foi feito, devendo ser admitida a inclusão das aquisições com CFOP 1125 na apuração dos créditos por aquisição de serviços como insumos. Registre-se que a própria fiscalização reconhece a procedência do direito, como se verifica do seguinte trecho da informação fiscal, onde se constata a ausência do acerto. O item 46 da informação fiscal diz o seguinte: glosamos também a operação classificada no CFOP 1125, pois trata-se de serviço utilizado como insumo e essa operação será analisada na rúbrica correta, como veremos posteriormente. Não foi feito. No relatório fiscal, mais tarde, ele não trata dessa rúbrica, portanto, ou ele esqueceu, ou ele não fez, ou ele fez e esqueceu de juntar, mas não consta na informação, portanto, eu reverti essa glosa, dou razão à recorrente. Quanto às demais diferenças havidas entre as memórias de cálculo e os valores indicados nos DACONs, limita-se a recorrente a afirmar a correção dos dados da declaração, sustentando correspondendo a serviços empregados no processo produtivo, sem, no entanto, fazer prova dessas alegações. Nada foi glosado, restringindo-se a fiscalização ao ajuste de valores a partir do cotejo do memorial analítico de cálculo, onde constou a decomposição de valores averbados. Tratando-se de pedido de ressarcimento, o ônus probatório do direito vindicado é do requerente, utilizado subsidiariamente no processo administrativo. Como não apresentou provas, portanto, assim, deve ser revertida a glosa efetuada na apuração dos créditos com a inclusão das aquisições do Código CFOP 1125. Os bens utilizados como insumos. A recorrente contesta a glosa das aquisições de insumos supostamente acobertadas pela suspensão, classificados nas posições do NCM. Tem várias posições aí, vocês podem ler. A suspensão está determinada no artigo 32.2, combinado com o artigo 34, parágrafo 1º da Lei 12.058 de 2009, ao argumento de que a fiscalização examinou a legislação vigente após a ocorrência dos fatos geradores, empregando a redação dada pela Lei 12.431 de 2011, quando deveria adotar aquela determinada pela Lei 12.350 de 2010, que não previa a suspensão das contribuições pela venda de animais vivos, na posição NCM 0102, a empresas que apenas revendessem aludidas mercadorias, aduzindo que os estabelecimentos que as adquiriram não realizaram qualquer espécie de processo industrial ou de produção a justificar a suspensão, razão porque deveria ser concedido o crédito presumido.
Ocorreu realmente um equívoco na reprodução do texto legal vigente por ocasião dos fatos jurídicos ensejadores do direito de crédito, no relatório fiscal, como apontado pela recorrente. Isto não conduz à conclusão de que a recorrente que faria jus ao crédito presumido, como postula. Aí eu transcrevi a redação dos artigos 32.2 e 34.1. Lá no parágrafo 1º, vocês podem ver que está escrito: é vedada a apuração do crédito de que trata o caput deste artigo nas aquisições realizadas pelas pessoas jurídicas mencionadas no inciso 2 do caput do artigo desta lei. E ela se inclui lá porque 02, 01, 02 são produtos de origem animal. A recorrente sustenta, sem fazer prova dessa alegação, como acentuado pela decisão recorrida, que os estabelecimentos que adquirem os produtos das posições NCM citadas não os industrializam, mas apenas os revendem. Ocorre que, diversamente da legislação atinente ao IPI, o princípio da autonomia dos estabelecimentos não vigora na legislação do PIS e COFINS não cumulativos, cuja apuração inclui o movimento da pessoa jurídica. Daí porque, ainda que se admita que estes estabelecimentos da pessoa jurídica sejam exclusivamente comerciais, em nada modifica o raciocínio pela impossibilidade do direito de crédito. É inconteste que a pessoa jurídica MFB Marfrig, frigoríficos, realiza a operação de industrialização dos produtos das posições 02, 01 e 0102 LCM, pouco importando que alguns dos seus estabelecimentos apenas comercializem os produtos relacionados no artigo 32. Razão porque as respectivas aquisições se davam ou deveriam se dar com suspensão das contribuições, e nessa condição, por força do artigo 34, primeiro, não garantia o crédito algum, sequer presumido, de modo que não assiste razão. Neste caso, não existe mudança do critério jurídico em relação à manifestação fiscal, porque o agente, em momento algum, afirmou que a glosa ocorreu por ser estabelecimento industrial, como sugere a recorrente, mas sim porque os produtos estavam sujeitos à saída com suspensão, que se mostrou procedente. Assim, estas glosas devem ser mantidas. Aquisições de lenha bagaço a ser utilizados como combustível. Concernente às aquisições de lenha e bagaço utilizados como combustível para aquecimento de caldeiras, não se discute de que trate de um insumo. Tampouco esse foi o motivo arrolado pela fiscalização para promover sua glosa, mas sim por envolver aquisições de pessoas físicas, o que não é negado pelo recorrente, que invoca o seu direito no parágrafo 3º, 2 da lei. Segue trecho do relatório fiscal. As compras de lenha bagaço, utilizado como combustível para aquecimento de caldeiras, em que o fornecedor era uma pessoa física, também foram glosadas, pois tais operações não sofreram incidência da contribuição. Aí, o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 10.833, textualmente citado, é categórico em dispor que não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Então, a glosa deve ser mantida. Quanto ao pedido alternativo de reconhecimento de crédito presumido em relação a estas aquisições com lastro no artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, este encontra-se precluso, uma vez que não foi trazido expressamente em sede de manifestação de inconformidade, representando inovação recursal, inadmitida no processo administrativo, por força dos artigos 16.3 e 17 do Decreto 72.32. Peças de reposição dos equipamentos utilizados na produção. Relativamente a peças de reposição dos equipamentos, houve glosa por entender a fiscalização que, segundo o regramento da legislação do imposto de renda, deveriam tais produtos ser ativados nos seguintes termos. Aí ele diz aqui que, de acordo com o artigo 301 do regulamento de imposto de renda, se os produtos tivessem valor inferior a R$ 326 reais, eles poderiam ser considerados despesa operacional, mas acima desse valor deveriam ser ativados. Ele usou a legislação do imposto de renda. Valores acima deverão ser considerados como ativo permanente, e o aproveitamento do crédito só poderia ser realizado com base na depreciação. Aí eu volto a falar. A recorrente, por seu turno, não questiona a conclusão da fiscalização, sendo irrelevante avaliar a solicitada requalificação, sob pena de julgamento extrapetita. Resumindo-se, a reclamação da recorrente é a não consideração desses valores como cotas de depreciação de bens do ativo
empregados no processo produtivo. A recorrente tem razão, não se justificando o argumento da decisão recorrida, consoante o qual a pretensão implicaria transferir o ônus da apuração ao fisco, haja vista que é, sim, atribuição da autoridade fiscal na aferição desta apuração de créditos a realocação de direitos que, pela sua natureza, o contribuinte tenha cometido erro em sua qualificação, não podendo se limitar a glosá-los. Mesmo porque a recorrente requereu, desde o início do contencioso, a concessão de ditos créditos, mesmo porque a fiscalização não mencionou que estes produtos, peças de reposição, não atendiam aos demais requisitos para a garantia de crédito pelas cotas de depreciação. O fato de não ser reconhecido qualquer valor originário a título de depreciação em função de deficiências verificadas nas memórias de cálculo apresentadas não afasta o direito em relação, pelo menos, às peças de reposição, como dito pela a própria fiscalização reconheceu procedente, sendo coerente o pleito da recorrente. Deve ser revertida a glosa referente às peças de reposição dos equipamentos utilizados na produção. Demais glosas. Quanto às demais glosas, o recurso em longa exposição apresentou a sua acepção do termo, ao final equiparando ao custo de produção e despesas operacionais da legislação do imposto de renda. No entanto, não contestou especificamente qualquer glosa, simplesmente afirmando que todas as aquisições se classificavam como insumos. A recorrente restringiu seu conceito amplo e abstrato de insumo, uma vez que não contestou especificamente glosa alguma e tampouco trouxe no momento oportuno qualquer esclarecimento acerca do efetivo emprego dos materiais glosados no seu processo produtivo, devendo ser mantida a exclusão promovida. Diante da ausência de comprovação e detalhamento das rúbricas ou materiais que são insumos, com sua devida correlação com o processo de obtenção da receita, deve ser mantida a glosa. Os créditos presumidos da agroindústria. Aquisição de ovinos. A autoridade fiscal aplicou o seguinte percentual por apuração do crédito presumido. Tá aí, aquisição de ovinos, 35% do artigo 8º lá da Lei 10.925. Não há direito a ressarcimento por falta de previsão legal. A recorrente nesse tópico destaca a superveniência da Lei 2.865 de 2013, que fez incluir o parágrafo 10º, o artigo 8º da Lei 10.925, com caráter interpretativo, imputando erro na decisão recorrida, ao afirmar que o direito de crédito estava atrelado às aquisições de insumos classificados nas posições relacionadas no mencionado artigo 8º, e não às saídas dos mesmos produtos do estabelecimento industrial. Aí esse artigo 8º aí é a grande discussão dos insumos da agroindústria. Eu transcrevi o artigo 8º, não vou ler, porque é grande. Posteriormente, como acima mencionado pela recorrente, houve inclusão do parágrafo 10, no dispositivo pelo artigo 33. Para efeito de interpretação do inciso 1º do parágrafo 3º, o direito ao crédito na alíquota de 60% abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos. A aludida previsão foi inserida na conversão da medida provisória, logo posterior à confecção do relatório fiscal, que assim justificou a adoção do alíquota de 35%. Essa aqui é a justificação da medida provisória. Como se observa, o texto do artigo 8º, supratranscrito, inadvertidamente causa uma confusão intelectiva no intérprete, ao afirmar que o crédito presumido seria calculado sobre as aquisições para os produtos de origem animal classificados nos capítulos 2 a 4 do NCM. Sem esclarecer se a expressão produtos de origem animal guardaria referência com os insumos adquiridos pela pessoa jurídica ou com os produtos acabados por ela produzidos. A fiscalização e a DRJ relacionam aos insumos, esta última mesmo após o advento do citado parágrafo 10, enquanto a recorrente defende sua ligação com as mercadorias produzidas. Aplicável à espécie, as disposições do artigo 106 do Código Tributário, que prevê as hipóteses de retroatividade da norma, dentre as quais figuram aquelas que sejam expressamente interpretativas, como no caso. Também aplicável ao exame da questão a súmula 157, com efeito vinculante, que a patrona defendeu na sua sustentação. Assim, uma vez que a pessoa jurídica é produtora de mercadorias classificadas no capítulo 2 da NCM
e os ovinos constituem insumos utilizados na produção, como destacado pela fiscalização. A partir da integração desses textos aí, infere-se que o contribuinte tem direito ao cálculo com a aplicação do percentual de 60%, como defende a recorrente. Assim, deve ser revertida a glosa para admitir o percentual de 60% para apuração do crédito presumido. Aquisição de carne ovina. A autoridade fiscal aplicou o seguinte percentual, 60% do crédito. A fiscalização fixou o direito de crédito presumido em 60%, divergindo do contribuinte que defende o direito ao crédito integral, uma vez que as premissas adotadas pelo relatório são equivocadas, ao entender que as aquisições ocorreram com suspensão das contribuições nos termos do artigo 9.3 da Lei 925 de 2004. Esta suspensão alcançaria apenas as vendas de produtos enquadrados como insumos dos produtos listados no artigo 8º caput do mesmo diploma, quando realizadas por pessoa jurídica que exercesse atividade agropecuária. Sustenta a recorrente que as aquisições de carne ovina se realizaram através de pessoa jurídica Marfrig S.A., com recolhimento das contribuições, eis que não se trata de exercente de atividade agropecuária, mas sim agroindustrial. Por consequência, não haveria que se falar em suspensão da contribuição. Contudo, como bem pontuado pelo acórdão da RJ, a alegação de ser o fornecedor empresa agroindustrial e que teria havido incidência das contribuições nessas operações não veio acompanhada de qualquer prova hábil a desconstituir a glosa, competindo a recorrente à sua produção. Assim, deve ser mantida a glosa. Aquisição de boi para abate. A autoridade fiscal aplicou 50%, quando vinculadas às aquisições de receita de exportação. O recálculo limitou o crédito presumido às aquisições de bois para a produção de mercadorias destinadas à exportação, no percentual de 50%, com base no artigo 33 da Lei 2.058, com a inadmissão de crédito para aquisições vinculadas às vendas no mercado interno. Nós estamos analisando o PIS/COFINS mercado interno nesse caso. O contribuinte, assim concordando com o percentual de 50% em relação às aquisições atreladas às exportações, sustentou o direito do crédito presumido de 60% pelas aquisições destinadas ao mercado interno, nos termos do artigo 8º da Lei 925, não se lhe aplicando a vedação do artigo 37 da Lei 2.058, por industrializar outros produtos, além daqueles indicados no mencionado dispositivo. Coloquei aí as posições. Coloquei a redação dos artigos, porém, assim como em situações anteriores, o recorrente apenas aduz que produz outros itens, além daqueles arrolados no transcrito artigo 37, que lhe garantiria o crédito presumido pelas vendas internas, não especificando sequer quais seriam esses outros produtos de classificação distinta daquelas. Mais uma vez, não se desencarregando do ônus de provar o que alega, motivo pelo qual o crédito deve ser mantido apenas para as aquisições relativas às exportações no percentual de 50%, como é o caso do outro processo, que é COFINS exportação, portanto, serve para os dois. Aqui foi glosado porque não houve comprovação. Bens para revenda. Diz a informação fiscal, lá no item 84. Utilizando a descrição da mercadoria adquirida, o Código Fiscal das Operações e Prestações, CFOP, e a descrição NCM, comparamos a base de cálculo de bens com a revenda informada no DACOM, com as compras de bens para revenda que localizamos na planilha de entrada apresentada. Mais uma vez, o cerne da questão está na prova oportuna das alegações, pois o recorrente, diante do ajuste dos valores promovidos pela fiscalização ante a diferença entre o DACOM e as memórias de cálculo, limitou-se a asseverar que os valores constantes desse demonstrativo estavam corretos, protestando por apresentar planilha e documentos posteriormente. Como não apresentou, a glosa deve ser mantida. Aluguel de máquinas e equipamentos. Diz a fiscalização. Para analisarmos as despesas de aluguel de máquinas e equipamentos, solicitamos à empresa memorial descritivo. De novo, constatamos que o memorial de cálculo continha uma inconsistência no número CPF e CNPJ dos fornecedores. Os CPF listados estavam no formato de CNPJ, da seguinte maneira: CPF correto 070, na forma de CPF, formato encontrado na planilha. A planilha colocou o CPF em formato CNPJ.
titular do CPF Vitório Morimoto. Por isso, consideramos que todos os números que estavam nesse formato eram, na verdade, CPF e não CNPJ. Nesse grupo foram excluídos valores que não correspondiam a aluguéis, bem como quantias pagas a pessoas físicas, insistindo recorrente que os valores estão corretos, sem enfrentar diretamente a impossibilidade do crédito. O tema não merece maiores argumentações, dispondo expressamente o artigo 3º, 4º, que o direito circunscreve seus valores pagos a pessoas jurídicas. Portanto, eu mantive a glosa. Aluguéis de imóveis. Consta da informação fiscal. Para analisarmos as despesas de aluguel de imóveis, solicitamos à empresa memorial descritivo. Com base na listagem de aluguéis apresentada, solicitamos todos os contratos de aluguel. Os valores dos aluguéis cujo locador descrito na planilha é o senhor Evaristo César Paim de Souza, tendo em vista que o proprietário desse imóvel, como consta no contrato de locação, é a senhora Brigair, ou seja, pessoa física. Pelo mesmo motivo, foi glosado o valor do aluguel, que está em nome de Rodrigo, que, como consta do termo de rescisão do contrato de aluguel, é o proprietário de imóvel. Glosamos também os valores pagos ao condomínio Edifício Montabe, por 2 motivos. Primeiramente, por não ter sido apresentado o contrato de aluguel. Segundo, porque o condomínio Edifício Montabe está no mesmo endereço do imóvel locado, o que nos leva a crer que essa despesa trata-se de pagamento de condomínio do imóvel locado. E esse tipo de custo não permite apuração. Quero fazer um parênteses bem rápido aqui. O fiscal diz que leva a crer, ou seja, ele presumiu, não comprovou. Portanto, eu desprezei essa afirmação do fiscal que isso é uma despesa de condomínio, porque é uma mera presunção. Como bem descrito no acórdão da RJ, a recorrente argumenta que não concorda com as glosas do contrato feitos com pessoas físicas, contratos rescindidos e contratos em que não teriam sido apresentados os documentos comprobatórios, citando a divergência ocorrida no mês de julho de 2010, e que apresentou planilha dos aluguéis no dia 30 de 2 de 2014. Quanto à ocorrência referente ao mês de julho de 2010, deve-se destacar que os presentes autos tratam de outro período, ou seja, o primeiro trimestre de 2011. O inciso 4º do artigo 3º somente permite créditos pagos a pessoa jurídica, e os objetos da glosa foram pagos a pessoas físicas. Assim, as glosas devem ser mantidas. Arrendamento mercantil. Conforme informação fiscal, está aí solicitamos todos os contratos de arrendamento mercantil. Basicamente, o contribuinte tem contratos de arrendamento com 4 empresas: Bravo Bife, Frigorífico 4 Rios, Frigorífico Boivi e Frigorífico Mercosul. A interessada aparece como interveniente anuente. A empresa que aparece como subarrendatária é a MFG Agropecuária. Por isso, o valor referente a esse contrato será glosado, tendo em vista que a lei só atribui direito à apuração de crédito à pessoa jurídica arrendatária. Nos contratos firmados com o frigorífico Mercosul, frigorífico 4 Rios e com o frigorífico Boivi, a empresa figura como arrendatária e é a Marfrig Alimentos ou CNPJ. O interessado não figura de nenhuma forma nesses contratos e, por isso, os arrendamentos foram glosados. Na contestação, a própria MFB aponta que não era arrendatária de nenhum dos 4 contratos de arrendamento, mas sim sublocatária. No contrato com a empresa Bravo Bife, a arrendatária seria a MFG Agropecuária. Nos contratos com o frigorífico Mercosul, o frigorífico 4 Rios e com o frigorífico Boivi, a arrendatária seria a Marfrig Alimentos. Observe-se, primeiramente, que a legislação permite o crédito apenas no caso de contratos de arrendamento e não mercantil e não de outros tipos de locações. Os contratos de sublocações não se caracterizam como arrendamento mercantil. Tal fato impossibilita o direito creditório. No caso aqui em questão, as empresas MFG e Marfrig Alimentos, como reais arrendatárias dos imóveis, é que possuem a titularidade do direito de aproveitar os créditos relativos aos valores. E tal crédito não tem como ser repassado para terceiros. Assim, a glosa deve ser mantida. Estamos chegando no fim. Devoluções de vendas. A informação fiscal que diz que parte das receitas da empresa advém de operações cuja lei atribui a suspensão das contribuições, como previsto no artigo 32.2 da Lei 258. Por isso, é necessário que separemos as devoluções de vendas sujeitas à tributação, pois apenas as mercadorias que foram tributadas na saída
podem constituir a base de cálculo do crédito no caso de sua devolução. Basicamente, o que ele fez aqui, com as notas fiscais, ele viu as mercadorias que saíram com suspensão, não teve pagamento de tributo, portanto, na devolução, como vieram sem tributo, não tem direito a crédito por conta da própria definição legal, que mercadorias que não pagam tributo não têm direito a crédito. Tal separação das vendas tributadas das com suspensão foi realizada com base no arquivo de notas fiscais entregues à Receita pelo próprio contribuinte, onde consta a descrição da mercadoria, o código fiscal e a descrição da nomenclatura. Os códigos considerados pela fiscalização de receitas não sujeitos ao pagamento das contribuições foram os seguintes, aí no item 105. As demais devoluções de venda com código NCM diferentes desses foram consideradas pela fiscalização em favor do contribuinte. A MFB se limita em sua defesa apenas a dizer que foram glosados determinados códigos sem nem ao menos apresentar nenhum elemento probatório nesse sentido. Ao contrário da falta de elementos por falta da MFB, temos nos autos, nas folhas 1725 a 1741, detalhadamente, nota fiscal por nota fiscal consideradas em favor do contribuinte, discriminando o dia de emissão, o nome do cliente, o CNPJ, o número da nota, o código NCM e o valor da nota fiscal. Não se mantém assim tal alegação e a glosa deve ser mantida. Despesas de armazenagem e frete. Sobre as despesas de armazenagem e de frete, a fiscalização alertou que só gerariam crédito quando vinculadas às operações de venda, tendo essas sido mantidas como direito creditório. Já outros tipos de fretes foram glosados. Fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, fretes de transferências de matéria-prima entre estabelecimentos e frete nas aquisições de compra de mercadorias. Consta na informação fiscal, as despesas de frete só geram direito ao crédito do PIS/COFINS no cumulativo quando vinculadas às operações de venda. Eu vou pular essa parte, vou à minha conclusão, porque a patrona já falou, e eu sei que está todo mundo cansado, frete já foi muito exaustivamente discutido nessa turma, eu vou lá para a minha conclusão no item 108, assim, 107. Diante da nova conceituação de insumos, deve-se admitir a apuração de créditos sobre despesas de frete sobre aquisição de insumos, pois que estas se inserem entre os custos de produção inscritas no permissivo legal do artigo 3º 2. Despesas de frete sobre transferências de matéria-prima entre os estabelecimentos da empresa, pois estas se incluem entre os custos de produção no artigo 3º 2. E aí eu sei que esse ponto é discutível, mas eu entendo que despesas de frete sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa geram crédito, por esta se inclui na operação de venda, lá do artigo 3º 9. Assim, devem ser revertidas as glosas sobre despesas de fretes, sobre aquisição de insumos, sobre transferências de matéria-prima entre estabelecimentos da empresa e sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos. Acho que esse aqui é o último item, crédito com base no valor da depreciação dos bens do ativo imobilizado. Esta rúbrica comportou a glosa integral dos créditos apropriados em razão de insubsistência nas memórias de cálculo apresentadas, o que impediu a aferição dos valores aproveitados. A recorrente não questionou a exclusão promovida, entretanto, pugnou pela consideração, nesse cálculo, de peças de reposição empregadas nos equipamentos da área de produção e que originalmente foram imputadas como insumos aplicados na produção e glosados pela fiscalização, devido à alegada necessidade de ativação desses bens para aproveitamento dos créditos pelas cotas de depreciação. Ainda que a fiscalização tenha inferido pela impossibilidade de crédito como insumo, admitiu o creditamento da depreciação correspondente, contudo, não promoveu o ajuste necessário, limitando-se à glosa, o que nos leva a concluir por assistir razão à recorrente. Ou seja, relativamente às peças de reposição dos equipamentos, houve glosa por entender em fiscalização que, pelas regras da legislação do imposto de renda, que a gente já discutiu, e aí, em conclusão, o fato de não ser
deve-se pontuar que a recorrente, desde o início, eu já li alguma coisa parecida nas peças de reposição. O fato de não ser reconhecido qualquer valor originário é quase a repetição, eu reverto a glosa. Conclusão, por todo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à inclusão das aquisições com CFOP 1125 na apuração dos créditos, como serviços e insumos aplicados à produção, acaso ainda não considerado. Admitir o cálculo do crédito presumido das aquisições de ovinos pelo percentual de 60%. Reverter a glosa referente às peças de reposição dos equipamentos utilizados na produção. Admitir o creditamento relativo aos fretes sobre aquisições de insumos e sobre transferências de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos fabrios da pessoa jurídica. E reconhecer o direito à tomada de crédito como cota de depreciação pelas aquisições de peça de reposição de máquinas e equipamentos empregados no processo produtivo. Desculpem o enorme, arrazoado, cansaço, e é o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Aline. Salvador, pediu a palavra? Pedi. Por favor. Estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiro, parabéns pelo voto, né, Alice? Foi também a fundo, Obrigado. em detalhes em cada ponto, né? Realmente é um pedido de ressarcimento e se a contribuinte tem prova, ela que apresente, né? Requisitar diligência para apresentar provas em diligência ou requisitar para apresentar em um momento posterior. Acho que não tem que pedir licença, não. Tem que chegar e apresentar os documentos, né? O que eu queria argumentar com você é só 2 pontos, ali. Concordo com todos os pontos do seu voto, tá? De parabéns pelo voto. Só queria fazer 2 comentários em 2 pontos. Em relação à aquisição de lenha de pessoa física, assim como você fez e você entendeu na peça de reposição, que foi reconhecida peça de reposição como o crédito ser ativado, a despesa ser ativada, porque tinha um valor superior ao que a legislação do imposto de renda dizia, e fazer o crédito por depreciação, então você fez uma reclassificação, eu entendo que no crédito de lenha é a mesma coisa. Então, eu não entendo que o pedido dela está precluso, não. Eu entendo que é uma reclassificação de crédito e o crédito de aquisição de lenha para a produção de alimento seja passível de crédito presumido. Até no mês passado, a gente teve um caso igualzinho a esse, a gente deu esse crédito de lenha para a aquisição de pessoa física na modalidade que o contribuinte tinha, da mesma forma, apurado o crédito integral, na forma da Lei 10.637 e 10.833. E aí, eu fui o relator, eu reclassifiquei como é uma questão de reclassificação apenas, eu reclassifiquei para crédito presumido. O outro ponto então, não sei, queria botar para todo mundo para ver se a gente reflete sobre isso ou não, se a gente pode reclassificar ou não, se está precluso mesmo, porque eu acho que não é uma questão de preclusão. Se ela tem o direito, a gente reclassifica. Assim como foi feito também para serviço de pessoa física, né? Teve um CFAP que estava com bens de consumo, bens como insumo, e você reclassificou como de pessoa física. Até o fiscal disse que ia fazer, pessoa física não, como serviço, desculpa, e acabou não fazendo. O outro ponto é os juros, correção monetária. Como esse aqui é um pedido de ressarcimento, da gente reconhecer de ofício a correção monetária aplicando o repetitivo do STJ. Era só isso que eu queria pôr. O primeiro ponto, eu concordo com você. Posso até rever meu voto, concordo em rever meu voto. Porque quando eu fiz esse voto eu já fiz há um bom tempo. Não estava em vigor Desculpa. O repetitivo, né? Essa visão. O repetitivo não tinha sido ainda decidido. Então, eu nem levei em consideração o caso do crédito. No questão da lei bagaço, eu concordo que você tem razão. Eu fiquei em dúvida. Eu lembro que a gente fez, mas eu fiquei em dúvida, porque nos outros casos, que eu lembre, pode me falhar a memória aqui, o recorrente pediu no recurso. E na manifestação de conformidade, ele vinha pedindo. Nesse caso aqui, ela não falou nada na manifestação, a recorrente nem mencionou na manifestação e só trouxe no recurso. Então, eu não sei, eu fiquei na dúvida, mas eu posso rever meu voto, peço aí para vocês me ajudarem na reflexão, porque seria um pedido que ela não fez
início. Eu não sei se a gente pode reclassificar agora, sem a delegacia de julgamento ter apreciado esse ponto. Mas, se vocês concordarem, eu acho que o direito deve ser reconhecido. Eu concordo em rever, concordo em adicionar aqui. Se a turma concordar, eu não me oponho. Mas só pediria ajuda de vocês para essa reflexão. Eu, da minha parte, eu concordo com o Salvador, e eu acho que ainda que não tenha sido feito um pedido específico, e originalmente, né? Mas esses processos também estão evoluindo muito, a jurisprudência mudou, e o item estava aqui sob julgamento. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Então, eu concordo com o Salvador nesse ponto. Então, tá bom. Então, me convenceram. Eu revejo e eu reverto a glosa sem problema nenhum. Então, adicionem. Agora, quanto à correção monetária, eu não falei nada justamente porque ninguém falou nada e, à época, nem a recorrente sabia com certeza, nem a DRJ não fazia parte do julgamento, não existia o repetitivo. Então, não sei se vocês acham que a gente deveria citar aqui que deve haver correção monetária de acordo com o repetitivo? Eu tenho feito de ofício, Ari, nos meus votos. Eu tenho feito de ofício, mesmo quando a parte nem pede. Porque, como é a questão de ordem pública, né? Deixa eu colocar isso aqui no meu voto, então, no final, para eu não me esquecer. Eu vou mudar a conclusão do meu voto aqui. Então, eu vou admitir... Peraí. Admitir o crédito presumido sobre lenha e bagaço, né? Utilizado como combustível, né, da caldeira. Tá. E falar sobre o repetitivo, né? Correção monetária. Tá. Eu fiz uma anotação aqui, aí a da correção monetária eu vou ter que redigir porque é grande, né? Mas tudo bem, eu incluo. Se você quiser que eu te passe, eu tenho o voto pronto de correção monetária. Obrigado. Eu só quero deixar claro para a doutora aqui que eu estou revendo meu voto no caso da lenha e bagaço, como os outros conselheiros e conselheiras falaram, eu admito o crédito presumido também. Então, se a senhora quiser, presidente, depois eu leio só a minha conclusão para que as pessoas votem. Não sei se tem mais algum comentário. Eu não sei se o Saidão levantou a mão, eu tive a impressão que sim. Porque eu ia falar justamente sobre a lenha. Já foi falado, então. Resolvido. Só mais um ponto que eu vou dar uma de Marcelo ao contrário aqui. É que no frete de produto acabado entre estabelecimentos, eu entendo que ainda é insumo. E você colocou já como venda, né? De qualquer forma, eu reconheço o crédito, assim como você, mas assim, só esse detalhe. Sim, por isso que eu fiz essa ressalva, dá uma discussão, né? Eu entendo que é uma operação de venda e cada um... Ok. Vocês desculpem o barulho aqui atrás, tem uma obra aqui atrás, deve estar fazendo um barulho de serra, aí eu vou tirar o som. Não, e tem uma igreja evangélica aqui embaixo, deve estar tendo culto, porque tá uma gritaria. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Não. Seu filtro tá bom. A doutora parece que deu palavra, né, doutora? Não. Não? Também não vi. Se ninguém tiver mais nenhuma observação, eu vou pedir para o Ari reler ou ler a versão final da conclusão, pode ser? Sim. Por todo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à inclusão das aquisições com o CFOP 1125 na apuração dos créditos como serviços e insumos aplicados à produção, acaso ainda não consideradas. Porque eu quero justificar esse acaso ainda não consideradas, porque o fiscal disse que ia fazer, mas não consta que está feito. Ele pode ter feito em algum canto, está lá na delegacia, não sei. Admitir o cálculo do crédito presumido das aquisições de ovinos pelo percentual de 60%. Reverter a glosa referente às peças de reposição dos equipamentos utilizados na produção.
admitir o creditamento relativo aos fretes sobre aquisições de insumos e sobre transferências de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos fabrios da pessoa jurídica. Reconhecer o direito à tomada de crédito como cota de depreciação pelas aquisições de peças de reposição de máquinas e equipamentos empregados no processo produtivo. Admitir crédito presumido sobre lenha e bagaço utilizado como combustível. E aí coloquei aqui, falar sobre a correção monetária do repetitivo STJ, vai fazer parte da conclusão, mas ainda não tenho o texto. É meu voto, presidente. Ok, muito obrigada, doutora Ari. Podemos passar a votação? Doutor Salvador, por favor. Eu acompanho integralmente o voto do Ari, apenas para manter uma coerência aqui, como eu tenho feito em todos os meus votos. O frete de produto acabado entre estabelecimentos eu entendo que é insumos, então só nesse ponto eu iria pela conclusão. Frete entre estabelecimentos de produto acabado. Mas o resto eu acompanho integralmente, inclusive nos outros fretes e em todos os outros créditos que ele concedeu. Muito obrigada, doutor Salvador. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanhe, presidente. Obrigada. Doutor Gitadão? Eu divido quanto ao pagamento de juros à taxa Selic sobre o ressarcimento. Eu nego o provimento nesse item. Por conta da vedação expressa em lei e da súmula 125. Ok, obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é dar provimento parcial, é por unanimidade de votos, com exceção da correção monetária, que o doutor José Adão discorda, e em relação ao frete entre estabelecimentos, o doutor Salvador foi pelas conclusões. De produto acabado, né? De produtos acabados, entre estabelecimentos de produtos acabados. Com isso, encerramos os julgamentos dos itens 108 e 109, e agradecemos aqui a presença e participação da patrona, doutora Adriana Alves. Muito obrigada. Bom dia, boa sessão a todos. Bom dia, doutora. Obrigado. Bom Bom trabalho. dia, doutora. Bom trabalho para a senhora. Obrigada. Olha, eu não sei o que vocês colegas pensam, assim, mas diante do adiantado da hora, eu ia sugerir para a gente ir direto até meio-dia. Eu acho melhor dar uma paradinha, ainda que seja... Eu também acho melhor uma paradinha. Vencido, Também, Salvador. prefiro parar. Vencido, né? 7-1. Quer trabalhar demais? Pode ser 5 a 10 minutos. Eu agradeço, porque eu falei muito. Tá bom. Tainá, a gente pode parar a gravação, por favor? Sim, presidente. Gravação interrompida. Obrigada.